Boa tarde, né? A você que está me ouvindo nesta tarde. E eu estou com muita alegria de poder compartilhar mais uma vez aqui o Evangelho, a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus com vocês. Amém? Vamos refletir nesta tarde aqui no livro de Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 1 em diante. Que diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente os seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo de pecado seja destruído e não servamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morrem, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerais-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Amém, e graças a Deus. Bom, o apóstolo Paulo aqui nos adverte, nos revela através da sua palavra, e que quando Jesus Cristo ele foi ali para a cruz do Calvário, foi crucificado, nós estávamos com ele ali presos, nós estávamos mortos no pecado, na escravidão do pecado. Mas a partir do momento em que Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e vive, ele está vivo, ele nos libertou do pecado, da morte, da prisão, da escravidão que nós estávamos antes de conhecer esta verdade. E isso é maravilhoso, sabemos que nós somos tão falhos, tão pecaminosos, e ele, com sua infinita misericórdia, nos perdoou. Nossos pecados já foram perdoados. Nós já somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Jesus Cristo ele foi sacrificado, enquanto na época do Antigo Testamento, na época dos fariseus, do judaísmo, da época das leis de Moisés, as pessoas viviam debaixo da lei, eram obrigados a obedecer às regras segundo a lei de Moisés. Mas aí, com a vinda de Jesus Cristo à terra, através da sua morte na cruz do Calvário,
Ele nos deu liberdade para buscarmos a Deus, para entrarmos na presença de Deus, com livre acesso, a partir de que nós cremos no Senhor Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. E Ele nos limpou, nos purificou, nós somos limpos. Nós não podemos outra vez viver debaixo da lei, aprisionado pelo pecado, porque nós já somos livres pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E o nosso corpo já foi transformado ali na cruz do Calvário. Nós não podemos deixar que outras vezes viemos a ser escravizados pelo pecado, por aquilo que nós estávamos mortos antes de Cristo vir ao mundo, antes dele ser crucificado. Nós precisamos estar na luz, estar em Cristo, porque Ele é o nosso libertador, o seu amor, que é a sua graça não merecida, o qual Ele se derramou ali na cruz, se entregou, sem blasfemar, sem murmurar. Ele aceitou o castigo que veio sobre ele, porque era aquele castigo de cruz, de morrer na cruz despregado, era para cada um de nós. Mas ele nos poupou, ele nos deu uma chance de vida, uma chance de perdão, uma chance de salvação, de vida eterna. Por causa do seu amor, sua misericórdia se renova a cada manhã. E nós já fomos sepultados com ele na cruz do Calvário. Nós já somos purificados. O nosso velho homem já morreu ali na cruz do Calvário. Hoje, você que está em Cristo, você que crê em Cristo como seu único Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma, você que serve a Deus, que segue a palavra do Senhor, que obedece, hoje nenhuma condenação há para mim nem para você. Então, a velha criatura já morreu, hoje nós devemos viver em novidades de dias, ou seja, de vida, agindo diferente. O nosso corpo era cheio, né, de tudo enquanto era ruim, os desejos carnais, os quais nós éramos dependentes desses desejos. Quando a carne reinava para pecar, nós obedecíamos, escravos do pecado. Hoje não, hoje nós temos domínio sobre o pecado. O pecado hoje não reina mais em nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, do amor de Cristo. Ele nos deu oportunidade de vida nova com Ele. E nós precisamos valorizar esta oportunidade, valorizar esta graça, este amor de Deus, porque o nosso corpo é casa de Deus, é templo do Espírito Santo de Deus. Não é mais para reinar o pecado, a prostituição, o adultério. Não é mais para reinar o ódio, a mágoa, as trevas. Precisamos e devemos oferecer o nosso corpo como casa espiritual, como casa de Deus, como a morada, como templo de Deus, porque nós somos casa dele. E ele não se agrada quando vê a casa suja, a casa cheia de ódio, de imundície. Ele quer que nós estejamos limpos, como ele já nos limpou, e andarmos com ele dia após dia, carregando a nossa cruz, adorando ao Senhor, amando ele mais e mais, porque ele é o merecedor da nossa vida, da nossa adoração, da nossa obediência, porque ele se entregou, não foi outro, não foi anjo, não foi homem, não foi sacerdotes humanos, não foi homem, mas foi Deus, próprio Jesus Cristo, se entregou para morrer no nosso lugar. Então creia nessa palavra, creia que você é casa de Deus e que você não merece é nada, nós merecemos é nada, porque nós somos muito falho. A única coisa que nós merecíamos era a morte, mas Senhor Jesus já nos deu chance de vida. Então creia na palavra de Deus. Amém, graças a Deus, oremos. Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa a cada dia conduzir as nossas vidas, nos encorajar, nos dê sabedoria, nos ensina a cada dia, Pai, a te obedecer,
a seguir em frente, meu Pai, a sermos guiados por Ti. Nos ensina, meu Deus, a cada dia nos afastar do mal, a nos afastar daquilo que não Te agrada. Conduz o nosso viver, continua nos enchendo da Tua graça, do Teu amor. Continua, meu Pai, avivando a Tua obra no nosso viver. Pai, Tu sabes todas as coisas, Senhor. Meu Deus, nesse mundo há tanto engano, há tanta corrupção, mas eu Te peço nesta hora, Senhor, nos ensina a cada dia, Pai, a caminhar em direção a Ti. Que o Senhor seja o nosso guia, o nosso mestre, o nosso pastor, o nosso sacerdote. Só o Senhor pode nos guiar, Senhor. Nos ajuda, eu Te peço, em nome de Jesus Cristo, tudo isto. Amém e graças a Deus.